Programa Resgatando Tradições. Oferecimento 30X, a marca dos campeões. Muito boa noite a você, meu amigo, minha amiga, pecuarista, amantes da pecuária e amantes do rodeio brasileiro. Agora que estamos chegando por aqui, eu já gostaria de te deixar um recado muito especial. Você que é novo aqui no programa Resgatando Tradições, está assistindo pela primeira vez o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir para você que se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho de notificação e ficasse por dentro de todas as entrevistas que nós já fizemos com esses grandes competidores do rodeio brasileiro. E hoje viemos até a cidade de Cosmópolis para entrevistar mais um dos ídolos do rodeio em touros do Brasil. E esse cara que construiu uma carreira extensa com mais de 30 motos no seu currículo, representou o Brasil nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao programa Resgatando Tradições, meu amigo Miguel Rogério, o conhecido Meio Quilo. Ô Douglas, desde já eu agradeço a presença sua aqui, para nós fazermos uma entrevista até legal, os amantes do rodeio. Meu amigo, primeiramente eu gostaria de te agradecer por disponibilizar o seu tempo para nós estarmos vindo até a sua casa aqui nesse dia de hoje, para podermos contar para o pessoal de casa um pouco mais sobre a sua história. Nós sabemos que você tem muita história no rodeio brasileiro, você é um cara tímido, você é um cara mais reservado, então eu te agradeço ainda mais por ter cedido esse espaço para nós. Douglas, eu que agradeço, seja bem-vindo aqui na minha casa. Vamos ver que a gente desenrola nessa entrevista, né? Tá certo, minha primeira pergunta. Da onde que saiu o apelido Meio Quilo para vocês? Então, Douglas, no primeiro rodeio que eu fui montar, a esposa do Carlinho 14, que era um tropeiro que a gente tinha aqui em Cosmópolis, e eu não tinha apelido. E ela, todo mundo chama de Miguelzinho, aí ela colocou esse apelido de Meio Quilo em mim e ficou, rapaz. Até hoje, muita gente me chama de Meio Quilo. Você está assistindo Resgatando Tradições. Da X, a marca dos campeões. Eu uso e recomendo. Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. Primeira pergunta foi sobre o seu apelido e agora eu gostaria de saber como que foi o início da sua carreira. Lá de trás, Miguel, você, o seu pai, o seu avô, você já vem dessa tradição sertaneja, dessa tradição do homem do campo, dessa tradição do rodeio, ou como que surgiu essa paixão pelo rodeio na sua vida? Então, Douglas, meu avô, nós fomos nascidos na roça. E meu avô foi domador de touro, de burro bravo, de cavalo, trançador, de couro cru, entendeu? E eu acredito que veio desse sangue aí, né? O seu pai não chegou a mexer com isso também, não? Não, meu pai até domou um cavalo, tal, mas montar assim em rodeio não foi da época dele, né? Senão eu acredito que ele ia ser um peão. Entendi. E como que surgiu para você a paixão pelo rodeio? Você viu algum rodeio em algum lugar? Ou você tinha alguma pessoa que você admirava? Você falou, pô, eu quero ser igual a esse cara, então também vou montar em boi. Como que veio a paixão pelo rodeio na sua vida? Então, Douglas, no sítio, nós plantava vagem, hortifruti, entendeu? E num sítio vizinho tinha um menino que montava. E eu ia lá escondido, e ficava escondido atrás de um pé de bananeira e via eles montar. Por um dia eu monto nesse trem aí.
Aí comecei a pegar amizade com eles, até o Chiquinho, o irmão do Badu, que tinha esse sítio, filho do Zé Fernandes. Aí eu vi muito. Aí meu primo, que me levou no rodeio, o Robson, que levou no rodeio, e eu comecei a montar em bezerro e foi indo. Aí peguei amizade com eles fechavam comércio, que nem tinha um açougue aqui embaixo, que era do Giovanni de Almeida, ele fechava o comércio para levar eu montar nos bezerros ali embaixo. O Alexandre Degan, que foi um bom peão aqui de Cosmópolis também, que levou eu também, ele fechava a máquina de arroz, ele tinha máquina de arroz, ele fechava a máquina de arroz para levar eu no rodeio, para montar em bezerro. Aí com 17 anos, eu era de menor. O meu primo, Robson, fez uma declaração para o meu pai assinar para me montar no meu primeiro rodeio. Mas não era uma emancipação, era só seu pai declarando que era responsável por você montar, uma autorização. Foi uma autorização. Aí eu comecei a montar no rodeio profissional com 17 anos de idade. Que bacana. Nessa época lá atrás, Miguel, quando você começou a montar em bezerro, você teve seus primeiros contatos. Você se recorda quantos anos você tinha? Rapaz, acho que eu tinha uns 12 anos. E quanto tempo aí foi você treinando em bezerro até você começar a montar em touro grande? Até com 17 anos eles não deixavam eu montar em boi grande. Eu queria montar em boi grande, só que eles não deixavam. Não vai machucar, perigoso machucar, e não sei o que, aí desanima. E eles não deixavam eu montar. Até o primeiro rodeio que eu montei em boi grande, umas 2 semanas antes, eles levaram eu montar num homem que chamava Zé, para mim montar nos boi grandes dele. Aí montei nos 3 boi grandes dele lá e... Pra ver como é que é. Aí levaram eu no rodeio. E como que foi? Pelo jeito foi bom você ter eu parei nos 3 boi. Eu parei nos 3 boi. Eram uns 3 boi que até pulava bem. Você montou nesses 3 touros grandes. E como foi a sensação pra você? Você tinha um sonho de montar em boi grande, você estava montando sonho de ser. Você se recorda como é que foi isso pra você? Assim, que você chegou, viu que os bois falaram, nossa, hoje eu vou montar. Douglas, esse rodeio foi assim, ó, eu sonhei que eu ia montar num boi. Ele chamava Navegante. Era um puta num boizão grande que eu ia montar nesse boi. Fui lá no sorteio e peguei esse boi. E no outro dia eu sonhei que eu ia montar num tal de biscoito. Aqui na região era um dos melhores boi que tinha no rodeio. Mais duro ou mais boi de peão? Boi mais duro que tinha. E eu sonhei que eu ia montar, e fui lá e peguei esse boi. E como é que foi montar nele? Eu caí dele. O primeiro boi eu parei. Esse boi eu caí dele. Falei, mas da outra vez eu não caio. Aí, no outro dia, eu sonhei que eu ia montar no boi do João Piper, um bom tropeiro aqui na nossa região também. Chamava Feijão Queimado. Eu fui lá e peguei o boi e sonhei com os meninos de Socorro. Eu era fã deles, o Ronaldo de Tavares, que foi um peão, um exemplo. Que eu ia montar, e eles iam aparecer lá de short no domingo, e eles apareceram lá de short no domingo. Short. Eles vinham vindo de um rodeio de Poteriandaba, eu me lembro como se fosse hoje, e eles apareceram lá no domingo. Eu acho que o rodeio acabou no sábado lá, e apareceu lá no Centro Rural de Limeira. E um dos grandes apoiadores de Douglas Joan junto ao programa Resgatando Tradições é a Bretz Country, onde tem fivela com durabilidade e qualidade. Lá você encontra as melhores do mercado. Acompanhe aqui pelo Instagram.
E aí, como é que foi pra você ver esses caras que você admirava? Você vê que os caras estavam lá no rodeio com você? Eu já conhecia os peão, Douglas, porque eu já ia no rodeio com o Carlinhos Catossi, eu pastava a boiada dele, eu já andava com ele, entendeu? Então eu ia no rodeio desde 85, foi o primeiro rodeio que eu dormi fora de casa, pedi para minha mãe, pedi para meu pai, ele deixou eu ir com meu primo, foi no rodeio de Araras, em 1985. Então eu já conhecia os peão, Sim. mas só que eu era fã do Vitor. Eu tenho um jeito de andar, quando eu sovava a corda, eu parava perto deles, eu não conversava com ninguém, eu era muito tímido, eu não conversava com ninguém. Nesse primeiro rodeio você chegou a entrar na final, então? Não, nesse primeiro rodeio eu não entrei na final, até na época era nota, como é que fala, segredo, eles não cantavam nota. Aí todo mundo, não, você entrou. Aí eu fiquei trajado lá. Eu tinha calça de couro, tudo, tem até a primeira calça de couro minha, tem até hoje, e não entrei. Aí colocou um outro peão que tinha mais nome e tal, tudo bem. Aí, no outro rodeio, fui em Monte Sião. Em Monte Sião, um boi virou dentro do breto lá, o juiz deu apelo pra mim, eu chorei, nossa, era longe, meu primo que levava eu, Robson. Era longe o Monte Sião, na época, 100 km aqui, mais ou menos, 120. Mas na época era longe pra mim. Não era acostumado? Né? Aí eu caí, deu apelo. Tudo bem. Aí num outro rodeio que teve, foi aqui em Barão Geraldo. Foi na mesma data de Americana, em 1987. E eu ganhei primeiro lugar. Mas eu queria que você contasse pra mim como é que foi quando você ganhou aí o seu primeiro prêmio no rodeio aqui de Barão Geraldo. Como é que foi pra você a sensação ali, touro a touro? Você se recorda? Tinha algum touro que você queria montar? Você montou algum touro duro? Você, por ser menino novo, peãozada, passou a te olhar com outros olhos durante a sua performance ali dia após dia? Como é que foi pra você a sensação nesse rodeio? Então, Douglas, quando eu entrei no rodeio, eu já entrei meio com uma faminha, assim, esse molequinho é que dá, mesmo não cai, não sei o quê. Só que vamos devagar, né? Não sei o que, meu primo sempre zelando de mim, o Robson. E eu lembro só do boi da final que eu montei, chamava Sufoco, do Mauro Puga, até é o pai do João Mauro Puga. Chamava Sufoco o boi preto, pulava pra cima assim, eu parei nele, não tinha boi na época não voltava 0 ponto. Aí eu parei nesse boi e ganhei o rodeio, foi em Barão Geraldo, 1987. O prêmio foi em dinheiro, foi moto? Foi em dinheiro. Aí agora que vem a sensação que pra mim é uma das mais bacanas, né? Como é que foi pra você pegar esse dinheiro? Que você se dedicou ali dos 12 anos até os 17, pra começar com o rodeio. E você teve essa infelicidade de Monte Sião, rodeio antes de dar esse apelo, rodeio 100 km longe de casa. Aí você foi no rodeio mais perto e pôs a mão do dinheiro. Como é que foi isso pra você? E também pro seu primo, né? Porque seu primo, pelo jeito, foi um dos seus maiores incentivadores. Como é que foi a volta pra vocês, assim? Pô, cara, ganhei. Nossa, rapaz, foi muito gostoso. E era um dinheiro bom, rapaz. Aí nossa, fiquei muito contente. Foi gratificante, viu? Bacana demais. Agora me diz uma coisa, Miguel, como que era pra sua família, assim, seu pai, pra sua mãe? No seu começo, quando você começou a montar, eles aceitavam, eles tinham muito medo, e às vezes tem pai que aceita, tem pai que não aceita, tem mãe que aceita, tem mãe que não aceita. Embora seja domador, isso venha da família, às vezes a pessoa falou, peraí, rodeio é outra coisa, é mais perigoso. Como que era isso aí pra sua família? O meu pai sempre apoiou, minha mãe gostava, sempre apoiou. Nem tem muitas mães que eu conheci que chegavam com roupa suja, xingava, falava alguma coisa assim. A minha mãe nunca falou nada, minha mãe apoiava. Até a minha mãe ia no rodeio, quando minha mãe ia no rodeio, ela não deixava eu ver ela. Pra mim não ficar nervoso, pra mim ficar naquela gana de parar, entendeu? Ela ficava escondida lá, ela até subia nas bancadas, ficava lá meio neutra lá. Só depois que acabava que ela aparecia lá. Que bacana, Miguel. E aí, Miguel, aí com seus 17 anos foi seu primeiro título de campeão. Mas o peão, assim, ele tem aquela gana, ele quer ganhar carro, ele quer ganhar moto, né? Como é que foi pra você a sua primeira moto? Você se recorda do ano que foi, o rodeio que foi? Ô Douglas, minha primeira moto foi difícil, rapaz. Que nem eu montei de 87 e pra mim ganhar uma moto foi até 92. Eu entrava na final, ganhava segundo, terceiro, quarto e não pegava e não ganhava moto. Aí um dia eu cheguei pra minha mãe, tinha ganhado segundo lugar no rodeio. E eu tinha uma moto. Aí eu falei, mãe, vamos em Campinas, que aqui não tinha concessionário.
vou comprar uma moto. Não, você vai ganhar, filho, calma. Não, vamos lá comprar uma moto. Fui lá em Campinas, comprei uma moto zero. Na outra semana fui em Conchal. Já ganhei a primeira moto. Eu ganhei 7 motos encarreadas. 7 semanas seguidas? 7 semanas, 7 motos. Rapaz. Tinha que ter, que nem com essa coleirinha. Você tinha que ter, parece que tinha que ter uma chama. Até eu ganhei na época, eu considero o rodeio mais difícil que eu ganhei, foi em Socorro. Lá em Socorro tinha Ronaldo Vitor Tavares, Nenê Jangrini, Ranzinha, Malaquia, Nadir Fávero, Pelé. Então era, tirando Paulo de Faria, ali era uma cidade que tinha mais peão duro. Não dizer que nem o Fabrício, que o Fabrício era um peão, uma cidade dele não tinha tanto peão que nem uma cidade só. A segunda cidade que tinha mais peão duro era Socorro. Eu fui lá e ganhei a moto no meio deles. E nessa caminhada, Miguel, dentro do rodeio, quem que eram seus companheiros de viagem? Porque a gente, assim, às vezes viaja sozinho, mas sempre tem um ou outro que normalmente está com a gente. Quem que eram seus Então, no companheiros? começo, eu andava, eu chamava João Carlos Martins, Joãozinho. Ele era bem cavaleiro também, estava em quase toda a final. Até essa moto que eu ganhei em Socorro, ele entrou na final também. Depois ele parou. Aí fiquei meio sozinho, rapaz. Eu peguei o Celinho, era de menor. Aí o Celinho fez 18 anos, ele parou de montar. Falei, não, você vai montar. Isso foi em 1991. Eu peguei o Celinho, falei, não, você pode pedir a conta do seu serviço que nós vamos no rodeio. Não, não sei o que, você vai no rodeio. Aí eu levei o Celinho em Tupi, ali perto de Piracicaba. Ali. E eu ganhei primeiro e ele ganhou segundo. Aí nós ficamos parceiros, nós viajamos muitos anos. Depois que veio o japonês, veio o Mário Suzuki. O Márcio também viajou um tempão com você. Viajou bastante com nós. Eu dou risada, assim, gente. Você que está me acompanhando agora, de repente, a sua primeira entrevista. Depois, pesquisa aí Douglas Joan e Márcio Suzuki. Eu também fiz uma entrevista com o Márcio. Ele fala muito de você e do Celinho. Aí eu ia com o Miguel e com o Celinho. E se desse pra montar, não dava. Os caras eram os melhores da região, você entendeu? Os dois melhores peão que nós tínhamos na região aqui, eles estavam... Então ele chegava lá, o primeiro a ser feito era o deles, né? Ô Miguel, o seu RG aqui, fazer o Celinho, Celso Gardinho fazia, e aí eu ficava lá, né? E ficava na fila, cara. Às vezes eu ficava até de noite, cara. Esses caras iam comer, iam fazer as coisas e eu lá, rapaz. Beirando aquela mesinha de inscrição pra ver se sobrava uma inscrição. Muitas das vezes era sorteio, cara. Sobrava 2 inscrições lá que faltou. Sim ou não? Aí fazia um sim ou não, um monte de nome dentro. Aí você às vezes tinha sorte de pegar. Mesmo a gente tendo uma amizade com a comissão, com o juiz, assim, os caras que faziam as inscrições, a gente indicava ele, não, a inscrição do menino aí e tal, não sei o quê. Não, mas ele dava aquele chá de cadeira nele lá e ele passou apertado no começo dele também, viu? E você que é da cidade de Cosmópolis ou de toda a região, estamos aqui agora no Novo Aras, aqui dentro da cidade, no Aras do nosso amigo João Vitor. Você que deseja ter aulas de equitação, aprender um pouco mais sobre laço, 3 tambores, é só chamar nesse WhatsApp que eu vou estar deixando aqui embaixo para você agora e conheça os trabalhos do nosso amigo João Vitor. Voltando à entrevista, meu amigo Miguel, trocamos de cenário por aqui, estamos num ambiente um pouco mais aberto onde você domina a arte. Meu irmão, nós falamos lá em cima muito sobre premiação e agora eu gostaria de falar com você aqui embaixo sobre os carros que você já ganhou na sua vida. Você se recorda qual foi o primeiro carro que você ganhou na sua carreira? Douglas, então, eu ganhei um carro só no rodeio. Olha aí. Foi em Araras, no ano de 1997. Eu ganhei um carro. E como é que foi para você a sensação? Porque o carro, acredito eu, e depois Barretos, né, é o maior prêmio dentro do rodeio brasileiro. Como é que você se sentiu ganhando o seu primeiro carro? Foi muito gratificante, né, o Douglas? Porque o rodeio de um carro é difícil ganhar, tem muito peão bom. E graças a Deus fui iluminado e ganhei um carro. Sensacional. Meu amigo, o principal que eu queria tocar no assunto aqui com você agora, vamos entrar num tópico um pouco mais diferente. Vamos falar um pouco mais sobre os touros. Qual foi o touro mais difícil que você já enfrentou, assim, que você conseguiu parar dele? Estava invicto? Como é que foi para você a sensação de ter vencido esse touro? Ô Douglas, na minha época tinha muito boi duro. Eu tive
privilégio de parar nele. Até o primeiro rodeio que eu montei nesse boi, sabe? Chamado Biscoito, do Carlinhos Catossi. O primeiro rodeio eu caí dele, aí o outro rodeio que eu peguei ele, depois de vários rodeios na frente, eu consegui parar nele, eu parei nele. Tinha vários touros duros, que nem tinha o touro Quero-Quero. Aqui na região também era um touro bem respeitado, um boi bem duro. Não tinha parada, eram poucas paradas. Eu consegui parar nele também. Bacana. Meu amigo, durante toda essa sua carreira, você teve uma passagem também nas Américas. Como é que foi para você e como que foi essa oportunidade que surgiu para você ir para os Estados Unidos representar o nosso país? Então, Douglas, na época, rapaz, o André Messer, que ele é comentarista da PBR, ele fez esse convite para mim, sabe? E a gente foi para lá e uma semana antes eu quebrei a costela. E não tive como, eu fui lá, só que eu não montei. Eu só fui lá, não tinha como montar. Nos próximos eventos que aconteceu lá, eu participei, até ganhei eventos lá. Não eram os eventos grandes, que nem PBR, PRCA, mas era um campeonato deles lá. E até eu ganhei o campeão lá, fiquei em terceiro lugar no campeonato. Até o Turuco, o Hermes Leonardo, que ganhou esse campeonato. Bacana. Aí eu, o André Messer, Neilvan Tomazelli, Claudinei dos Santos, Leandro Matos, foi bastante peão lá. E como é que foi para você essa experiência lá, quando você foi montar nos touros americanos? Não sei se nessa época já era mais próximo daqui. Os touros são muito mais rápidos e pulam muito mais com a frente nos Estados Unidos, pelo que eu acompanho, dos touros brasileiros. Como você se sentiu lá? Como é que foi a sua adaptação com os touros americanos? O Douglas, eles são diferentes, o rodeio lá é diferente, são muito mais rápidos. Então eu era um peão meio rápido no breto, sabe? Então isso me atrapalhou muito lá, sabe? Mas os bois deles lá são diferenciados, eles estão na frente nossa há muito tempo, mas graças a Deus nós demos sorte de pegar uns bois bons lá e paramos mesmo lá. Tá certo, tocando no assunto do rodeio antigo em comparação com o rodeio novo, o que você vê hoje na diferença dos competidores da sua época para os competidores de hoje? O que você acha que está a diferença nele? A diferença é que eu acho, Douglas, que o peão tem que ser peão. Ele não pode ter outro serviço, porque se ele tiver outro serviço, se ele tiver um serviço, ele não vai insistir no boi, entendeu? Naquela época os peão não trabalhavam. O peão vivia do rodeio. Hoje é pouco peão que vive do rodeio. Geralmente, ele tem emprego. Estou falando aquele peão top de linha, que o Brasil não segura mais peão. O Brasil faz o peão e exporta o peão. Assim como no futebol, o jogador sai do Brasil para ir para a Europa, no rodeio, o competidor que está no auge sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Exatamente, futuro melhor. É dessa forma aí que funciona. Mas aí que está o trabalho do programa Resgatando Tradições. O porquê, Miguel, que eu montei esse programa é sempre na busca da valorização de vocês, os profissionais que fazem a diferença dentro do rodeio. Porque hoje eu vejo pagar 700 mil reais no show, mas não dá 30 mil reais de prêmio. Antigamente, na sua época, muitos competidores não trabalhavam e viviam especificamente do rodeio. Mas por quê? Quantas motos você ganhou carreado? 7 motos carreadas. Isso. Hoje em dia, você consegue ter uma sequência de 7 rodeios dando moto de prêmio? Hoje em dia não tem mais isso. Não tem, não existe. Isso aí ficou muito defasado. Antigamente você escolhia os rodeios de moto que ia. Até chegou uma época que eu, o Celinho, o japonês, nós apartava para ir e falou: você vai nesse rodeio, você vai nesse e você vai nesse. E graças a Deus, de vez em quando, nós éramos abençoados e chegava as 3 motos aqui em Cosmópolis. E é isso que eu falo. E hoje o rodeio está perdendo muito esse foco. Que é o rodeio é o quê? O peão, o tropeiro, os profissionais ali dentro. No geral, o salva-vida, o madrinheiro, o porteireiro, o fiscal de breto, o juiz. É tudo esse pessoal que envolve o nosso esporte. E o que eu vejo, que eu acompanho muito, que eu já participei também de organização de eventos, o evento deu uma apertada. A primeira pessoa que fica sem receber somos nós, os profissionais do rodeio. Mas o artista, ele não entra no palco se ele não receber metade antes e metade antes dele subir no palco. Perfeito. Então, assim, eu acredito que o que está faltando dentro do nosso país é a valorização, assim como é nos Estados Unidos. A maioria dos eventos americanos nem show não tem. Aqui no Brasil, Douglas, você entrar no rodeio, se você chegar numa portaria e falar que é peão, ele não deixa entrar. Eu vivi isso no rodeio de Americana.
Fui competir na modalidade berbeque no rodeio de Americana. Cheguei atrasado, com a traia nas costas, não conseguia falar com ninguém, com a espora no pé. E o segurança não me deixava entrar. Eu levei 10 minutos na portaria, e na hora que eu cheguei já estava embretando o cavalo. Eles não deixam entrar. E outra, teve muitos rodeios que eu peguei, porque você sabe que o peão é veiaco, né? Sim. Aí eu teve muitos rodeios que eu chegava na portaria, o que você é? Eu falava que era da banda, que eu era não sei o que pra mim entrar. Falou, eu sou da banda, eu tenho que descarregar o carro, entra. Aí eu entrava. Aí, só que muito peão deixava o carro pra fora. Se é peão, se o carro vai ficar lá no terceiro quarteirão lá em cima. Você chegava na portaria, batia geral, né? Você tirava todas as coisas da bolsa, você traiado. Tá vendo que é peão. Mas mesmo assim, é totalmente diferente lá nos Estados Unidos. Você chega no Estado, que nem lá nos Estados Unidos, o rodeio dele, você chega lá, o peão é tratado como um rei. Eu não tive o privilégio de conhecer os rodeios americanos. Agora eu tenho trabalhado também de comentarista. E um dos últimos rodeios que eu participei esse ano, eu arrumei inclusive uma briga. Porque foi exatamente sobre isso que nós estávamos falando aqui. E uma das coisas que a gente mais enfrenta, às vezes você vai com a sua esposa, ou qualquer um vai com a esposa no evento e não consegue entrar. Não deixa. Não deixa. Eu tive participando de um rodeio agora, rapaz. Eu estava passando pelo segurança e um dos caras que ficou responsável pela organização da festa estava barrando um amigo meu que estava com a esposa. E ele, competidor, com a esposa dele. O segurança e o rapaz estava organizando a festa, falou, não vai entrar, porque um monte já se viu, imagina se eu der pulseira para todo mundo. Falei, ele não vai entrar? Falou, não, então eu também não vou trabalhar e não vai ter rodeio. É desse jeito aí mesmo. Aí o cara olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, não, cara, a gente tá aqui em defesa do profissional. Vocês têm que valorizar o profissional do rodeio. Por que ele não pode entrar com a esposa dele? Agora, se o cantor chegar aqui com 10 pessoas dentro da van dele, tudo entra. Entra tudo. Aí o cara olhou pra mim e falou, não, tá certo. Eu falei, tá certo sim. O certo é duas credencial por competidor. É a dele e a do acompanhante e acabou. Às vezes o competidor não tem carta para viajar. Você era menor antes. Isso. Você precisava de um acompanhante para ir com você. Certo? E agora, onde eu quero chegar com isso aqui? Até quando o nosso rodeio vai sofrer com isso? Até quando vocês, nós, os profissionais em geral, envolvidos no rodeio que fazem o nosso evento acontecer, vamos sofrer as consequências disso? É complicado. E teve passagem comigo também, na época que eu também montava no rodeio de Paraguaçu. Eu estava em cima do touro, no brete. Pararam o rodeio, que tinha que começar o show do Michel Teló, ficou 10 montarias para trás. Teve muitos rodeios, Douglas, que o peão tava com a corda apertada, para tudo. Acontece comigo. Para tudo, ou monta amanhã de tarde, ou monta depois do show. Não existe isso. Não está escrito no cartaz a festa do peão. Então o peão ele tem que ter o privilégio. E é totalmente o contrário. Aqui no Brasil, né? Muitos rodeios, não estou falando todos. Tem muitos rodeios que valoriza muito o peão, que em alojamento, em coisa boa, né? Campeonatos valorizam. Tem muitos campeonatos bons. Que nem a Copa VR, por um exemplo. É que nem a Copa VR que eu faço parte, que eu sou juiz de breto da Copa VR, eles dão valor. É um campeonato decente, um campeonato certo. Sim. Que é do Juninho Liane de Espírito Santo do Pinhal, do Jacutinga. É um excelente profissional. Queria até aproveitar, mandar um abraço pro Juninho, mandar um abraço pro filho dele também. Entrou em contato comigo sempre, a gente bateu um papo muito bacana. Nosso amigo Velto. O Patola também, que sempre acompanha o nosso trabalho, o Rovilson, o João Lucas, o Baiano. João Carlos Formaio. Tudo essa molecada aí também que está na Copa VR, porque é o que nós precisamos de campeonatos decentes. Gostaria de mandar um abraço também para as pessoas que me ajudam. Eu também hoje trabalho como comentarista de rodeio. Mandar um abraço para o Serginho Viola, que acreditou no meu trabalho, me deu a minha primeira oportunidade no rodeio. Também a TP Evento, Toninho Paraná, da Bicuda Evento, muito obrigado a cada um de vocês, a Cia Cajamarense, que foram os meninos que despertaram em mim. Douglas, a gente conversando assim, eles falaram, meu, que você não trabalha de comentarista? Eu falei, não, o que eu vou falar? Eles, não, rapaz, mas você fala bem, você sabe conversar e tal. Eles me falaram isso, eu falei, não sei, cara. Aí o Dioguinho me ligou no dia seguinte, falou, semana que vem tem um rodeio pra você de comentarista. Falou, você tá de brincadeira, vai matar eu do coração. Falou, não, você vai. Depois eu fui, trabalhei junto com o Johnny Salles, que é um menino aqui da região. Johnny Salles, que é aqui da região, de Arthur Nogueira. Trabalhei junto com ele me ensinou muito no meu primeiro rodeio. Aí na semana seguinte eu já tinha outro. Aí eu já fui sozinho, aí eu fui, graças a Deus, abri espaço e desde o primeiro que eu fui, eu fiquei com as portas abertas para poder voltar. Então, a gente reclama, mas eu também sou muito grato ao rodeio, porque hoje eu posso dizer para você que eu vivo do rodeio, tá? Hoje a minha renda é o trabalho como comentarista, e isso me deixa muito grato, porque lá atrás eu via vocês, eu sonhava em ser peão. Eu não vou falar para você
que eu fui. Eu brinco com todo mundo. Eu tentei ser peão. Você tentou. Eu montei no rodeio, montei em boi, montei em cavalo. Estive no rodeio, vivi a vida, morei fora de casa, fui embora buscar o meu futuro nisso. Só que eu vi, ainda mais hoje em dia, se você ser um peão do meio, você não vai ganhar dinheiro no rodeio. Você tem que ser ou do meio pra cima. Eu, o boi de 84, 85 não é parava, aí chegava nos de 89, 90 não ia cair. Na final você pega esse. Falei, então melhor deixar pra lá, né? O peão tem que ter muita sorte também no rodeio, viu, Douglas? Se ele pegar um boi errado, não tem como ele ganhar o rodeio, entendeu? Às vezes ele pega um boi errado, ele tá com a sorte e tal, o boi não dá aquele pulo, então tá pra ele ganhar o rodeio. Bacana. É. Miguel, vamos pegar umas fotos antigas ali pra gente bater um papo sobre a foto. Bora? Bora. É, meu amigo Miguel, agora sim começaremos a verdadeira história, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Cada foto que tem aqui, cada crachá, tudo isso é uma história representando o nosso esporte rodeio dentro do Brasil e também fora do Brasil. A partir de agora vocês vão conhecer a verdadeira história do Miguel, né, Miguel? Douglas. Tem um tantinho de ano aqui ou não? Tem uma história comprida aí, rapaz. Vamos começar aqui, ó. São 4 crachás, como esse aqui, ó, do Mundial Toyota. Gostaria que você falasse um pouquinho mais desse campeonato aqui. Como é que foi pra você a oportunidade de estar participando desse campeonato? Esse campeonato aí, Douglas, o Adriano Moraes trouxe a Bibiara aqui pelo Brasil e eu tive o privilégio de ser convidado para participar e participei de todas as etapas. Como é que foi pra você estar montando ali? E nós sabemos que o Mundial Toyota foram os melhores competidores do Brasil, foram selecionados a dedo. Como é que foi pra você estar ali montando com o Carlinhos Ventura, tá ali com o Fumaça, tava ali também o Fabrício, o Rogério Ferreira, tudo, Sidney Maria, tudo que era de peão tava ali, viu, o Douglas. Foi um campeonato muito difícil e não cheguei a ganhar o campeonato, uma etapa, entendeu? Mas eu cheguei a ganhar diárias lá. Entrou em algumas finais? Entrei sim, mas não ganhei campeão, entendeu? Mas foi muito difícil, viu? Com certeza, ali eram realmente os melhores Até do Brasil. porque na época, Douglas, o boi era acostumado com sedem aqui no Brasil e lá tinha que ter a cordinha, entendeu? Que nem o rodeio americano, na Sim. cordinha. Aí os boi pulavam diferente, erguia mais à frente. Foi um campeonato bem difícil. Gostaria que você contasse também pro pessoal de casa essa foto aqui, ó, do jornal. Aonde que foi e o que aconteceu para essa foto estar aqui nesse jornal? Ô Douglas, essa foto aí é de um rodeio que a gente participou lá em Boston, nos Estados Unidos. E eu tirei a maior nota nesse dia aí e eles publicaram essa foto aí. Apesar que eu já tinha dado o tempo, eu estou descendo do animal, mas foi a maior nota do rodeio. É, gente, isso aqui que eu falo pra vocês que é uma valorização, tá vendo? Foi a maior nota do rodeio e tava no jornal de Boston. Então é isso que nós precisamos aqui no Brasil. Vamos valorizar esses profissionais, eles levam a vida no lombo desses bichinhos pequenos aqui, ó. Agora, gente, vamos valorizar o nosso rodeio. E eu, vamos falar agora, esse touro aqui, ó. Esse touro de cima aqui, ó. Esse touro, na época, o Douglas, é um touro muito duro, foi um touro muito duro. Piquenique do Madrugada. E eu montei nele no rodeio de Americano, com o Zé do Prato narrando. Não parei nele não, eu caí dele também. É. Você está assistindo Resgatando Tradições. O que você tem de mais importante? Saúde é a palavra. E a Clínica Faz chegou para cuidar melhor de você. Venha nos visitar. Clínica Faz, a clínica feita para você. Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. E agora aqui, gente, um crachazinho do rodeio de Barretos. Você falou que a sua experiência no Barreto não foi muito boa, né, Miguel? Então conta pra pessoa de casa aí como é que foi a sua experiência no Barretão. Ô Douglas, então, no Barretos eu fui, o primeiro ano, eu peguei o pior boi que tinha lá. Não é o pior boi, que a gente fala assim, é um boi muito duro, ruim de montar, eu caí dele. É um boi que se chamava Cigano, do Tião Procópio, eu caí dele. Aí eu falei, eu só vou voltar aqui quando eu estiver montando bem, ganhando os prêmios. Aí isso foi em 89, aí eu voltei esse ano, em 92. E peguei o melhor boi que tinha no Barretos. Era um boi que eu já tinha montado umas 3, 4 vezes nele, nunca tinha caído. Eu falei, nossa, eu peguei o boi certo.
Aí, Douglas, eu sei que deu 4 segundos lá, eu perdi as pernas nesse boi, rapaz, fiquei enroscado lá nele, lá uma meia hora mais ou menos. E ele me tacou naquela placa que tem atrás do... Independente? Escrito dos Independentes lá, rapaz. Eu fiquei colado naquela placa uns 3, 4 segundos lá. Eu falei, aqui eu não volto mais não. Não voltou mais no Pra Barreto. montar, não. Tá certo. Agora, gente, olha aqui que foto antiga. Que foto bonita. Miguel, fala pra gente aonde foi esse rodeio aqui, ó. Vocês acompanharam. E como é que foi pra você. E eu tô sabendo que você se tornou campeão. Você se lembra que ano foi? Quantos anos você tinha? Conta pra gente um pouco mais disso aí. Ô Douglas, o ano eu não lembro, rapaz, mas eu lembro que foi num bairro, que é um distrito aqui perto de Cosmópolis, que chama Nova Campinas, e eu ganhei campeão nesse rodeio aí. Até tá na foto aí o Banana, Márcio Giovanni Camargo de Pedreira, esse menino aqui que andava comigo, que chama João Carlos Martins, o Tita de Arthur Nogueira, esses outros aqui eu não lembro o nome. Que bacana, é muita história a ser contada, né? É. Gente, pra mim uma das mais bacanas e mais bonitas está aqui nesse caderno. Explica pro pessoal de casa, Miguel, o que é esse caderninho aqui, ó. Olha, o que é esse caderninho, o que tem anotado aqui? Ô Douglas, então todos os rodeios que eu ia, eu chegava em casa, a minha mãe perguntava pra mim que boi que eu montei na quinta-feira. Pode ver, tem o nome do boi, até a cidade, o nome do boi e a nota que eu tirava. E a classificação que eu ficava. Uhum. A minha mãe anotava tudo. Tudo essas coisas, minha mãe marcava tudo. E como que é pra você hoje ver essa lembrança, ter esse caderno com as anotações da sua mãe em toda a sua carreira? Então, Douglas, do rodeio eu guardo tudo. Eu guardo tudo, desde as pulseirinhas, da camisa. Eu não dou. Não dou nada do rodeio, não dou. Eu tenho tudo guardado, rapaz. Bacana demais. Gente, agora nós vamos para o próximo bloco, onde você, internauta, fez perguntas para Miguel Rogério, conhecido Meio Quilo, e tem a participação especial hoje, minha namorada Laura, que vai fazer as perguntas para ele. Fiquem ligados aí. Meus amigos, meu nome é Laura Cologe e hoje aqui no programa Resgatando Tradições eu vou estar apresentando para vocês o quadro que o Miguel vai responder, que são nossas perguntas no Instagram, que alguns seguidores enviaram para nós algumas questões para a gente perguntar para o Miguel, e aí eu vou estar fazendo a pergunta e o Miguel vai estar respondendo. Tudo bem? Tá Tudo pronto? bem, tudo pronto. Que ótimo. A primeira pergunta é de um seguidor que ele fala assim: qual touro ele gostaria de montar hoje se estivesse na ativa? Qual você gostaria de montar? Um touro. Pai, tem vários touros que a gente queria montar, sabe? Mas um touro assim, queria montar naquele briga de galo do Paulo Emílio. Legal. Tem mais algum que você goste? Isso aí acho que tem que montar nesse, né? Que legal. Agora, a segunda pergunta, ela vem assim. Pergunta a ele sobre a polêmica do fenômeno Cafu versus Showtime na cidade de Socorro, São Paulo. Então, isso foi um acontecido que no meu cronômetro não deu os 8 segundos. E segundo a polêmica, diz que deu 8 segundos. Então a gente tem que procurar esse vídeo e para ver se deu os 8 segundos mesmo, já foi e tudo, mas eu tô no rodeio para fazer o que é, o que o cronômetro deu. Eu não sou o culpado, quem tem o culpado é o cronômetro. Eu torço o peão, eu sou um peão, até hoje, não monto mais, mas mesmo assim eu sou peão. Eu acredito que o que deu no cronômetro está dado. Bacana, a gente tem uma visão também de fora e
também que tenha muita experiência no rodeio em touros. Essa pergunta foi do Douglas Henrique Fonseca de Sim, Pouso ele Alegre. mesmo. Então, essa polêmica está acontecendo nos grupos de WhatsApp, mas eu creio que a gente se errou, a gente errou, não fez errado, entendeu? Para prejudicar, porque na época era um boi invicto, eu só sei que no meu cronômetro não deu. A terceira pergunta: qual a diferença dessa geração de competidores para a nossa de 15, 20 anos atrás? É o que eu sempre falo, né? O peão, ele tem que ser peão. O peão, ele tem que nascer e morrer peão. Eles têm que focar mais no rodeio, já que ele vai ser um peão, então ele tem que ir por tudo ou nada, ele tem que ser peão. Ele não tem que trabalhar em outro lugar, nada, ele tem que viver do rodeio, a não ser se é um hobby dele, o rodeio, ele gostar. A quarta pergunta, ela ficou assim: eu gostaria de saber por que ele sempre vai embora pro escuro a pé dos rodeios e com a bota apertada no pé. Então, esse aí foi um caso que aconteceu no rodeio, que eu tinha comprado uma bota e ela estava apertada, estava pegando no meu pé. Aí eu falei, eu vou maciar essa bota. Mas como que você vai maciar essa bota? Eu falei, eu vou caminhando até o hotel, amanhã ela está laciada. Desde já eu quero mandar um abraço para o Erivelto, o Velto de Socorro, que é meu parceiro de julgamento. Foi o Velto. Isso. Forte abraço, Velto. A quinta pergunta, ela veio assim: o que o meio quilo acha da modalidade cutiano? Porque vejo que muitos peões de boi não respeitam. Eu sou fã da montaria, do rodeio em cavalos, até montei no começo da minha carreira, eu cheguei a montar em cavalo, só que não montei mais, porque por causa do meu avô era domador de cavalo. Ele falou, se você continuar montando em cavalo, eu nunca mais vou assistir você no rodeio. Então, eu nunca mais montei em cavalo, mas eu sou fã incondicional do cavalo, gosto muito, ainda mais hoje com a genética dos cavalos, os cavalos estão pulando mais que boi, eu estou achando, está muito bonito o rodeio de cavalo, apesar deles estarem pegando a peiteira muito alto, mas eles estão dando show no rodeio. Ai, que legal, é muito bom e importante ouvir também a sua opinião sobre o rodeio de cavalo, rodeio de cutiano, que é tradição brasileira. Então é muito importante a gente ouvir essa opinião de peões antigos, de cavaleiros antigos. Porque lá atrás o rodeio mesmo no Brasil começou com o rodeio de cavalo. O rodeio de cavalo e até hoje os peão de cavalo, eles que levam o rodeio, eles que faz como é que fala assim, a exigência de premiação, de hospedagem, graças aos peão de cavalo. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta para o Miguel qual foi o touro mais difícil que ele montou. Então, teve vários boi difíceis que eu montei. Foi o Biscoito, Quero, Paládio do Paulo Emílio, entre outros. Teve vários touros difíceis. Pra a gente perceber que a boiada brasileira ela não é fácil também, né? Não, a boiada brasileira ela é difícil, não é fácil não. Até porque já veio peão americano montar aqui com a gente e teve uns que se deu bem, mas teve muitos que não gostou não se adaptou não. Não conseguiram também atingir. Não conseguiram. Miguel, gostaria de também agradecer você e parabenizar você pela sua história e por estar compartilhando aqui com os nossos seguidores, que sei que muitos têm você como inspiração nos rodeios, tanto de cavalo quanto de boi. Então essas histórias que a gente gosta de compartilhar para o povo também entender um pouquinho do nosso meio, do meio do cavalo, do meio do boi, dos rodeios em touros. E gostaria de parabenizar mais uma vez você por estar participando aqui do programa Resgatando Tradições. E se você quiser também deixar alguma palhinha, algum abraço para alguém que vai acompanhar você também por esse vídeo. Eu que agradeço por vocês estão aqui resgatando uma tradição, entrevistando um ex-peão de touro, competidor, e quero agradecer aos meus patrocinadores, né, que é o
Bela Vista Pneus, Oficina Líder. E um abraço a todos os grupos da década de 90, o grupo da galera top ali do sul de Minas, que é o grupo do Patola. Agradeço de coração a todos. Obrigada, é uma honra receber você aqui. E a gente fica com Douglas Joan. Estamos aqui de volta na casa do nosso amigo Meio Quilo para deixar mais uma joia para ele. Meu amigo Miguel, nós sabemos que o troféu do peão é fivela, nessa época não tinha muito mais de troféu aqui, você está muito bem servido. E o programa Resgatando Tradições, em parceria com a 30X, a marca dos campeões, e também com a Bretos Country, oferecem a você, meu amigo, de brinde, essa fivela do programa, que eu espero que você guarde com muito carinho, e fica a lembrança da nossa visita aqui na sua casa. Ô, Douglas, eu fico muito agradecido, muito obrigado. Ela vai ser bem zelada. Com certeza. E eu também gostaria de deixar esse boné da marca 30X do programa Resgatando Tradições, que você que está nos acompanhando também pode adquirir através do meu Instagram, Douglas Joan. É só entrar em contato, nós enviamos para todo o Brasil. Esse aqui é seu, meu amigo. Muito obrigado, Douglas. Fico agradecido. Vamos usar ele e fazer a propaganda do programa também. Tá certo. E desde já, muito obrigado pela sua recepção. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Sabe que para mim foi um prazer gigante poder contar um pouco mais da sua história, meu amigo. Que Deus te abençoe muito. Eu fico agradecido. Obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Deus abençoe. Fiquem com Deus.